E aí, galera, sejam bem-vindos ao Elite Connection. Chegamos ao segundo episódio aqui. Tô eu, Thiago Reck, Pedro Bercelli, como sempre, vamos estar. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre o convite do Hunter McIntyre para o CrossFit Games 2019 e algumas sugestões de possíveis melhorias que a gente tem, nossas opiniões, né, sobre o novo formato da nova temporada. Então, vamos começar com o convite, né? Rolou esse papo lá no episódio com o Vitor Morris, no Seeking Growth também. Muita gente gostando, muita gente criticando. E aí, vamos saber a opinião de vocês. A minha eu já deixei lá. Como não foi tirada a vaga de ninguém, eu não vejo tanto problema nesse convite. Eu acho que vai ter seus lados positivos, vai puxar a galera em certos workouts. Inclusive, a gente vai analisar o games do ano passado e falar aonde a gente acha que ele vai bem e aonde a gente acha que ele iria mal. Então, começa o hack, vai. O que você achou disso aí? Bom, valeu, galera. Se a gente está fazendo o segundo episódio, quer dizer que alguém gostou. Ah, minha opinião, tá? Eu, conhecendo já, né, desde o começo do CrossFit no Brasil, eu estou observando as mudanças. Eu acredito que o discurso do CrossFit é assim. A revista falava que o campeão do Ironman era o cara mais condicionado do mundo. Mas ele não conseguiria levantar 200 quilos de deadlift e correr um Ironman e tal. Daí teve, na sequência, começou, né, as polêmicas de que o triatlon não era o mais condicionado, porque a gente achava que o triatlon, né, a percepção da sociedade, o cara passar 8 horas correndo, nadando e pedalando, né, que seria o cara mais condicionado do mundo. Daí o CrossFit veio e falou, não, mas ele não vai conseguir tirar peso do chão. Principalmente falava isso, né, ele não tem força e potência, por exemplo. Cara, quando eu estudo o Glassman e o CrossFit, eu tento ver a essência lá atrás, né? Porque ele quer manter isso. Ele saiu, a gente falou do Instagram, que ele saiu do Instagram, ele quer manter a essência. A essência era o site, né? Que ele começou tudo na vida dele decolou pelo site. Ele é muito grato ao site, ao blog. Vamos lá, então. Da essência. Se tem alguém que pode hoje, né, de repente começar a falar que é o homem mais condicionado do mundo, pode ser, porque não o corredor o atleta de corrida de obstáculo. Por quê? Porque qual é a teoria do esporte deles, né? Eu acho que a mensagem, a filosofia, qualquer obstáculo é válido. Qual é a ideia do CrossFit? Qualquer desafio é válido, desde que englobe as capacidades físicas e sejam, até, de certa forma, sejam movimentos multiarticulares, tal, e que a gente fala dos movimentos funcionais, tal. Mas eu acho que o Glassman, ele percebeu que o corredor do OCR, né, Obstacle Course Race, eles podem começar a também falar, não, o cara mais fitness do mundo é o corredor. Ele correu 3 horas e no meio do caminho ele pegou uma pedra de 100 quilos e arrastou, ele levou no corpo a pedra por 50 metros e depois também ele subiu uma corda de 10 metros. Então são obstáculos que estão em abertos. Você pode eles podem colocar qualquer desafio no meio da corrida. Eu até conversei, né, por causa nessa conversa aqui, eu comecei a puxar um assunto com um corredor de obstáculo famoso no Brasil, que é o Pedro Jordano. E ele falou, é polêmico, óbvio que é polêmico, né? Você vai misturar os esportes, mas o CrossFit, primeiro, que ele sempre foi polêmico, né? Desde a essência. Imagina você postar treino gratuito com 30 repetições com 61 quilos de snatch, sendo que as pessoas não sabiam nem que era snatch, nem que era barra, nem que era anilha. Então, o CrossFit sempre foi polêmico. Ele está sendo polêmico de novo, mas eu sinto que o tiozinho lá, ele está querendo cutucar um esporte que pode vir a falar, não, a gente também é os mais condicionados do mundo. Quero ver um atleta de CrossFit ganhar uma corrida de OCR.
Essa é a minha opinião. Então, eu entendo ele, gosto disso, ele só podia se comunicar melhor com os atletas, para os atletas não ficarem ofendidos, né? Porque também não pode ficar tão ofendido assim. Não sei se vocês viram, mas tem atleta que se classificou para o Games que não sabe nem double under direito, que num país pequenininho, não sei se vocês viram isso, eu esqueci o nome do país, mas ele fazendo double under, fazia intercalando, um single, um double under no Open, porque pegou um país pequenininho que não tinha praticamente atletas, eram pouquíssimos inscritos. O Tinho, eu gostaria que falasse também sobre aquela vez que tinha um cara que não sabia natação direito e participou de uma Olimpíada. E sabia muito pouco de natação, chegou por último, não lembro. O Tim pode... O Eric Mussambani. Estava fazendo airbike. Mas isso quando você quando você traz os campeões nacionais, é uma coisa que vai acontecer, né? A Olimpíada tem um monte de gente... Porque o critério de classificação para a Olimpíada não tem um índice olímpico. Tem o que o Brasil, por exemplo, faz... É o índice interno do Brasil. O Brasil não quer mandar ninguém lá para não ter chance de nenhuma medalha. Então, normalmente o Brasil pega o 8º tempo da última Olimpíada, que é o tempo de uma final, e põe como índice interno. Se você não fizer aquele tempo, você não vai. Mas a vaga é do país. Então, qualquer país na Olimpíada que quiser mandar alguém, pode, não tem limite. Então, eles nas transmissões não mostram, mas na Olimpíada, a natação, eu não sei como é a corrida, mas a natação, as primeiras séries são sempre tempos muito altos. Praticamente as últimas Olimpíadas eu sei ainda de muitas séries que mesmo hoje pessoas que eu penso fora de forma bateriam. Sempre tem de países pequenos. Inclusive, Rec, isso aí que você falou é o que eu estava falando com o Pedro antes de começar. Ano passado a galera foi lá na corrida dele, né? O Vellner foi, o Heppner foi, eu acho que eu vi. Agora que você está falando, eu acho que eu vi. Tem mais atleta que foi, eu não tô lembrando quem, mas... Aquela... Brooke Wells. A Brooke Wells foi, acho que a Brooke Wells. Então, foram alguns atletas, masculinos e femininos, da elite do CrossFit, e tomaram pau lá. Né? Foi o que eu falei com o Pedro, eu não consegui achar aqui os eventos, mas, cara, parte da corrida era evento de CrossFit. Era sandbag, sei lá, lunge com a sandbag, squat com a sandbag. Burpee. Bem lembrado, é verdade. Eles foram numa corrida de obstáculo. Burpee é o CR. E tomaram pau lá do Hunter. Perderam. O Hunter é treinado pelo Jacob Hapner, né? Ele faz a planilha dele. Agora tá fazendo, né? Focando... Não, mas eu fui ver o cara. O Hapner, mas eu fui ver. O cara treina faz tempo já para a corrida de obstáculo. Então, né? Ele usou o CrossFit. Qual é a teoria? O CrossFit prepara para tudo? Sempre falaram isso, né? Prepara para o jiu-jitsu. Eu treinei a Gabi Garcia com CrossFit e ela foi campeã mundial. E assim, não fiz uma planilha específica de jiu-jitsu, que não é minha área. Fiz o básico: potência, força, reação, condicionamento geral. Ele começou, pelo jeito que eu entendi, ele começou a treinar CrossFit para melhorar a corrida de obstáculo. E melhorou, não foi isso? Foi. Deixa o Pedro dar a opinião dele e aí a gente começa a debater. É verdade. Ele ia falar também do nadador, né, Pedro? Que eu falei. O nadador, ele sabia nadar, esse cara? Sabia, era o Eric Mussambani, chamava. Eu acho que ele nadou... Isso foi em 2000... Eu não sei se foi Sydney 2000 ou se foi Atenas 2004. Ele nadou em 100 livre em 1,52, eu acho. Naquela Olimpíada, o campeão, por exemplo, fez 47. Ele nadou em 1,52. Ele fez mais do que o dobro do tempo do cara. Se me jogar lá, eu ganho dele. Provavelmente. Só de ser carioca já dá pra ganhar. Vai, fala aí. O que você achou disso? Então, assim, ouvindo a opinião do Thiago, você sabe que eu estava bem contra, né, o convite dele. Eu fico tentando achar motivos para que o esporte dele seja talvez um desafio para um atleta de CrossFit, mas pelo que eu acabei analisando, assim, eu não vejo muito. A gente está falando que ele deu pau no Vellner, no Heppner, mas eu falei pro Axel, provavelmente o volume de corrida que essas provas têm é muito grande, isso faz muita diferença. O Jacob Heppner não tem como o cara correr, ele é pequeno, forte pra cacete, ele corre, não tem como você botar um cara que corre bem
A não ser que ele pegue uma carga num movimento que ele não consiga fazer, mas não é o foco dos caras, é totalmente diferente. Aí, a minha única crítica, que eu falei que eu sou um pouco contra, é que eu acho que são 2 pontos. Um é o cara tem que chamar um atleta que realmente, se for um cara de fora para dar um convite, ou eu vejo 2 coisas. Ou um cara que realmente vai dar problema, não um cara que vai dar problema em prova de endurance. Pô, se me colocar no games, eu dou problema na prova de endurance. Tem que ser um cara que vai dar problema em tudo, na pontuação, não ganhar uma prova de endurance e ficar em último em todas as outras, sem carga. Ou um cara que atrai a atenção, acho, por motivos de divulgação do game. E eu não sei, acabei não vendo nenhum dos 2 pontos nele, né? Eu peguei aqui uns números, né, para dar um exemplo. Ele ficou Hunter em, acho que quase 1.100 no Open. A posição dele. A gente tem um cara no CrossFit Queens que foi para os 2 últimos games, o Ben Svedish. Ele estava nos dois últimos CrossFit Games pelo CrossFit Queens, em time. Ele ficou esse ano em 419 no Open. É menos da metade do que o cara ficou. E o Ben é um cara assim que a gente sabe que ele não. Se você coloca o Ben no Games, ele não tem a mínima chance. Ele ficaria, sei lá, em quase último. Ele é um cara muito forte, mas não é um atleta muito completo também. Então, é só para ter uma ideia do número. Então, eu tenho falado isso pro Axel. Eu acho que ele não vai ter muita graça no ponto competitivo e acho que ele não é um cara grande que vai atrair muito público. E aí eu vou dar uma viajada maior aqui, pensando nesse aspecto da divulgação. Eu pensei em 3 nomes, né, que eu falei assim, aí é viajando porque é para atrair o público mesmo. Seria pensar em atividade, em três nomes que eu pensei de pessoas que estão meio aposentadas, que seriam assim 2 formatos, eu pensei, ou talvez dar um ticket desse se o cara topasse, alguém trouxesse o cara para o CrossFit um pouco antes, ou fazer uns eventos especiais com algum prêmio com algum desses caras, tipo, alguma coisa, lógico, não pro lado desses atletas, uma coisa na linha do CrossFit, mas alguma coisa que o cara também conseguisse fazer, que era o Usain Bolt, que acho que ia ser Estou viajando aqui, mas acho que seria uma coisa sensacional para o CrossFit, atrair uma atenção. Outra, o Ryan Lott, que é um nadador que talvez vá para a Olimpíada, mas já é velho, está meio aposentado, que ele também é um cara forte. E o outro que eu pensei é o Tyson Gay, que é um velocista americano também. Então são 3 caras que, se entram num negócio desse, no mínimo a atração de público e visibilidade que vai trazer vai ser imensa. E é isso. A última coisa que eu tenho aqui dele que eu anotei foi... Eu tenho um pouco de medo Eu ouvi o Hunter com o Phil Kosky lá, num podcast. Né? Como que é o nome do podcast? Arm & Hammer TV. É. Eu achei o cara assim meio... Ele é meio arrogante, meio falastrão. A primeira coisa que me veio na cabeça foi o Conor, o McGregor, o cara do UFC, cara. O Conor, se você for ver, ele é um cara que chegou onde eu particularmente não gosto. É tipo, você faz as coisas a qualquer custo. O Conor chegou onde ele chegou, na ascensão de dinheiro que ele tem, pelo que ele fala, porque ele é um ótimo lutador, acho ele excepcional, é um dos melhores, mas o cara não provou nada, cara, em geral. Ele foi campeão, 2 categorias, mas ele mal defendeu. Você comparar ele com o José Aldo, com o Anderson Silva, com o Demetrius Johnson, esses caras que defenderam 1 milhão de vezes, até alguns pesados, o Miotite. Eu acho que ele fez muito pouco na modalidade. Agora, porque o cara é falastrão, fala um monte de asneira, eu particularmente não gosto. Então eu senti nesse podcast que esse cara é um pouco... O cara tá querendo fazer qualquer coisa e acho que do ponto de vista do esporte não vai agregar muito. É uma opinião pessoal. Pode soltar a sua linha aí. Bom, então vamos lá. Fora isso, tem uma parada que o Pedro já tinha falado, que muita gente está falando também. O negócio é blow hard card invite, né? E é o que você falou, Rec, tipo assim, mistura 2 coisas. Seria uma pessoa diferente, uma pessoa que não treina CrossFit provar que o seu fitness é melhor do que o do CrossFit, né? Só que, como você me falou, o Hunter treina CrossFit há 8 anos, né? Ele não treina máximo de treina LPO, ele não treina ginástica complexa, mas ele treina CrossFit.
Então, tipo, tem uma galera que tá assim, porra, é um cara que treina CrossFit como qualquer outro. Por que que ele que tá sendo convidado? Não alguém que poderia, por exemplo, o cara lá do Pedro, que ficou na metade, né, para baixo do lugar da colocação que ele ficou no Open. Isso foi uma pergunta? Então, mais ou menos, vamos desenvolver. Realmente, eu acho polêmico, e para dizer assim, eu que mando na porra toda, eu chamo quem eu quiser. Parece que ele vai dar uma festa e ele chama quem ele quiser. É uma maneira meio, sabe, todo mundo fica meio perdido, né? Porque eles tinham que comunicar mais as mudanças. Mas é o que eu falei, às vezes ele quer voltar a umas origens do CrossFit, o Glassman, que é uma várzea. Ele não fica anunciando muito, porque ele fala isso e pronto. Bom, mas só uma coisa, muita gente, muitos atletas de países que não tem tradição ficaram muito pior do que ele no Open, né? É que ele está num país que é a série do esporte. Então, eu não acho que é pelo condicionamento, e sim pela proposta que ele está mudando agora o Open. Ele resolveu abrir para vários países, meio que olimpizar o Games. E, pô, olha o que ele está causando. A gente está gravando um episódio só para falar disso. Só pra mídia. E um dos principais pontos que o Greg chamou o cara depois que o Armie Hammer falou o seguinte pra ele: ele é muito bom e tal, ele é campeão mundial do caralho lá, Spartan Race, Tough Mudder, enfim. Aí o Armie Hammer falou assim: ele tem uma milha abaixo de 5 minutos e um deadlift acima de 500 pounds, né? Tipo, há muito tempo. Do level 1. E ele já testou. E isso aí é uma métrica lá das antigas, né? Que o Greg tem. Então, tipo, na hora que ele falou isso, tipo, você claramente vê na entrevista que ele fala assim: então chama ele. Foi mais ou menos isso, assim, entendeu? Então pode falar. Ele tá querendo fazer o cara passar vergonha, eu acho. É isso. Então, pode ser provar o esporte, né? Só pode ser. O cara, tipo, a galera foi lá, fez a parada dele. Agora deixa ele vir aqui, fazer a nossa parada. Mas, Axel, assim, eles não vão. Quantos atletas têm? São 182, né? Individuais. 182 de cada masculino. Eles não vão fazer os atletas competirem mais que 2 dias. Esses atletas. Vai ter eliminação, se não for no primeiro dia. Sim. Ok? Não tem estrutura e não tem nem por que fazer 3, 4 dias de competição com 360 atletas, se for ver, de todas do masculino e feminino. Então vai ter uma eliminação lá que deve ser uma eliminação meio que só os atletas de CrossFit elite mesmo vão passar, né? Eles sabem fazer provas assim. O CrossFit tem 10 anos de experiência com isso, de provas que exigem mesmo o melhor atleta de CrossFit. Tanto é que a gente tem aí, os campeões sempre são os melhores mesmo, né? Não deu zebra. Uhum. Então, vai ter uma peneira ferrada, eu acho que ele fica na primeira já. Entendeu? Eu acho que vai ter uma peneira, cara, de 100 atletas no primeiro e segundo dia. Vamos lá. Não, com certeza, isso aí com certeza. Né? Tanto que tem que chegar no sábado só com 20, eu acho. Para fechar domingo só com 10. Alguma coisa assim. Então, ele não vai continuar. Ele vai fazer 3 provas, 2 provas, acabou. Vamos pegar, então... Vai saber, né? Como você falou agora, vai ser... Você quer falar mais alguma coisa, Pedro? Fala. Não, pode ir. Eu só tinha mais uma coisa aqui na pauta, mas não tem mais nada a ver com... Pode falar. Com a conversa. É que o Thiago falou de olimpizar o esporte. Eu lembrei aqui que na minha pauta, eu fiz uma pauta, tá escrito... Eu coloquei que o esporte do cara era pequeno, mas aí eu falei pro Axel antes também que eu fui pesquisar. O cara que é o criador lá da Spartan Race, que também é uma corrida de obstáculos, ele está achando que até 2028 eles vão virar esporte olímpico também. Então, era uma coisa que eu coloquei errada aqui. O cara, eu vi, o ano passado, acho que teve 1.300.000 pessoas que participaram. Então um esporte, e, tipo assim, um esporte grande, pelo que eu vi, tipo,
desde 2015, é mais ou menos o boom que eles estão tendo mais ou menos o boom que o CrossFit teve lá em 2012, 2011. Mais ou menos essa comparação que estão fazendo. Não sei muito ao certo, mas está crescendo bastante também. Como você falou, Rec, a peneira vai ser para achar os melhores crossfitters, né? E deixar. Tudo bem que o Games do ano passado não foi necessariamente isso. Era um Games normal, não tinha que fazer peneira. Mas se a gente vamos pegar o primeiro dia de prova. Crit, 10 voltas de bike. Né? Primeira prova. Segunda prova, 30 muscle ups, for time. Terceira prova, CrossFit Total. Quarta prova, maratona de remo. Dessas 4 provas, Axel, só vejo ele indo mal, se ele for mal, porque eu nunca vi ele fazendo muscle up no muscle up. No resto, ele ia dar pau numa galera, na minha opinião. Né? Então, ele passa nessa peneira aí. Né? Então, tipo, tudo bem, não é tão crossfit, né? Esse primeiro... eles não vão pôr 180 atletas pedalando. Sim. Não, então, sim. Eles são loucos, mas, cara, imagina mas isso. Correndo é uma coisa mais fácil. Eu acho que vai ter uma corrida de obstáculo no primeiro dia já. Então, a corrida eu acho que é uma das coisas mais fáceis dele colocarem, né? Tipo, 180, vai fé, filho. Boa sorte, se vira aí, vamos ver o que vocês vão fazer. Agora, não sei como que vai ser e tal. E o Games tem uma tradição de ter corrida longa e provas mais longas no primeiro dia, né? Não sei. E se ele colocar uma corrida de obstáculo e no meio do caminho ele coloca um negócio que nunca teve no OCR, né? Eu falo OCR porque é Obstáculo Course Race. A modalidade se ele colocar alguma coisa, se ele colocar 30 muscle-ups no meio, pode ser. Daí ele vai falar assim, então... não mexe com CrossFit, aqui a gente, né, pode ser que ele esteja chamando pro pau, né, cara, vem pro pau. Então, vamos seguindo no Games do ano passado pra gente ver o que a gente... Então, vamos botar. E olha que eu nem sei se ele iria mal não, hein, porque se tem uma coisa que esses malucos treinam, que eu vejo direto, é puxada, vertical e grip. Porque tem aquelas bolinhas, sabe? De tu se pendurar, tipo Ninja Warrior, que essas paradas nessas corridas de obstáculo. Então os caras têm o grip e a puxada muito forte. Então, só não sei se ele tem a técnica para fazer 30 muscle-ups na mesma velocidade que a galera. Aí, descansa na quinta, né? Sexta-feira. Battleground. Rescue Range, o bonequinho, né? De arrastar. E aí 2 rope climbs, a corrida de obstáculo, 2 rope climbs e rescue range de novo, para fechar. De colete, não era? De colete. De colete. Colete. Esse é a prova dele, né? Essa é a prova do cara. Eu corri com o Tim Poulsen essa prova de fora, sem colete. Você acompanhou ele? Lá? Eu acompanhei ele, mas eu não sei se o cara puxa aquele boneco bem também, não. Aquele boneco era foda, hein? Não, mas eu acompanhei, ele faz isso direto, né? Você viu, Axel? Ele faz isso? Direto. Isso deve ser uma coisa comum o Pedro Jordano veio pedir equipamentos para mim, falou, eu preciso dos sandbags, aí você consegue algum esquema de 80 quilos para os caras pegar no meio da prova e sair andando com um negócio pesado. Então, exatamente. Que é Strongman. Os caras que parada louca. Os caras estão acostumados a fazer essas paradas. Ou seja, de 4 provas que a gente falou até agora, a gente só tem dúvida dele em uma. 5. E dúvida de 5. De 5, a gente só tem dúvida dele em uma. Só uma até agora. Segunda prova de sexta. Clean Jerk Speed Ladder. Aí ele se fudeu. Aí já é. Mas aí todo mundo se fudeu, né? Aí ele se fudeu, não tem nem como nada. Aí até um atleta top 10 pode se fuder numa prova dessa. Como teve gente que caiu, né? Teve gente que caiu pra caralho nessa prova aí. Teve. Paulson, essa prova é muito... atrás ficou em terceiro, não foi, Pedro? Ficou em terceiro. Então. Tava lá atrás, ficou em terceiro. Só aí a gente ia ver. Tipo, nesse Games ele tava lá atrás e entrou no meio do bolo do nada. Quanta gente não entrou no meio do bolo ali do nada? Essa prova é um atleta muito bom, pode também... Ele não é uma prova que o cara do CrossFit dá um cacete em qualquer outro esporte. Essa é uma prova bem, assim, muito rápida e privilegiou
quem tinha mais força e potência mesmo, mas, Mas eu acho que ele não podia errar. então, mas acho que ele não tenha. Por mais que ele não, tipo assim, os números dele de força absoluta sejam bons, ele não. Eu tava ouvindo ele falando, tipo, acho que ele tem um clean de 245, 265 no máximo. É pouco. Entendeu? É a segunda barra, alguma coisa assim. Então, aí nessa prova aí ele cairia. Fibonacci, né? Cairia também. Será? Sim. Por quê? HSPU? Muito específico esse movimento. No Esse Paraná. movimento tirou o título do Fraser. 2015, né? 2016. Não, 2015, que o Ben Smith ganhou. 2015, isso. 2015. Beleza, caiu em duas então, na sexta, né? Então, de 7 provas que a gente teve agora, quatro ele foi a princípio bem, uma a gente tem dúvida, 2 mal. Tá mantendo uma média boa, tipo. Eu não sei como é o handstand push-up dele. De repente o cara é um monstro no handstand push-up, porque os outros movimentos ele tá acostumado, que era o deadlift com kettlebell e o overhead que eu vi ele fazendo lá no Instagram dele. Então, mas vamos supor que, tipo, é muito específico do nosso esporte, não é uma Sim. coisa que usa na preparação geral, né? Pedro, Sim. tá aí? Sua câmera deu uma travada aqui. Pedro. Eu achei que ele tava em alfa. Caiu aí? Fui eu que caí, cara? Caiu, eu né? desliguei o meu Wi-Fi, cara. Tô na... Tá no 4G? Eu só tava esperando aqui. Falei, não fui eu. Foi você. Nossa, o Pedro tá em alfa. Tava congelado, irmão. Aí a gente falou, a gente fechou a sexta, Fibonacci. O que você acha do HSPU? Que ele realmente iria mal, ou que é muito específico, ou que tem a chance? Na paralete. Fibonacci. A paralete, handstand na paralete, o kettlebell com 92 quilos de cada lado, deadlift, kettlebell. Depois pega 2 kettlebells pequenos e faz o overhead lounge com kettlebell. E faz aquela corrida, aquele racing. O Fibonacci é o que quase ninguém acabou. Acho que não. É que ele é bom de deadlift, você falou na mesquita. Mas ele é bom de mais coisas mais grossas, assim. Cara, mais grossas. Eu não sei, eu não acho que ele tem muita chance nisso, não. O land com todo aquele peso para cima, depois do... Mas eles fazem depois, isso. eu acho que é muito volume de... Oi? Eu vi ele fazendo muito overhead lounge nos obstáculos aí. Eles põem isso daí no meio dos obstáculos, cara. Eu acho que... Eu tô começando a pensar com todo esse que peso? eles provocaram o CrossFit, viu? Sim, pô, com certeza. Com certeza. Por isso que o cara chamou ele, não porque ele é amiguinho do cara. Eu acho que ele chamou ele pro palco. Eu precisava ter achado a parada, mas eu tenho certeza que teve uns oddzinhos no meio da parada. Eu não lembro exatamente se era corrida ininterrupta, entendeu? Eu não sei se era relay, eu não tô lembrando muito bem como é que era. Mas tiveram vários oddzinhos na competição dos caras. Vários. E aí... Eu acho que tem muito volume de... Tem muito volume de membro superior, cara. Pode cara ser. desse. Eu não sei se o cara encara, não. Beleza, então vamos lá. De 7, né? De 7 provas, 2 ele foi mal, uma razoável, mais ou menos, talvez, quem sabe, Qual? ou muito mal. Qual? O up. A gente não sabe, fica meio perdido. E 4, ele foi razoavelmente bem, a princípio, né? Nas nossas hipóteses. Sábado. Fala. Não, você tá falando das provas, eu queria ter falado da bike, mas eu não falei nada, mas a bike é uma coisa que não dá pra saber, cara. Bike clipado, também não dá pra saber. O cara pode ir bem mal, não dá pra saber, cara. Bike clipado é uma coisa bem treta, né? Aí o cara que tem mais experiência, ali acho que o pouco influenciava o cara ser muito bom de endurance, ou ali era mais experiência da parte técnica com uma bike clipada mesmo. Ali foi os caras que já pedalaram um pouco clipado.
Ali é o pessoal que foi melhor, cara, porque é muito específico, é muito difícil para quem nunca botou uma bike clipada, dificilmente vai competir com alguém Entendi. que já pedalou. Muito difícil. É. É meio X, é uma prova meio X. Eu não tenho certeza também se ele já pedalou alguma coisa. Já deve ter pedalado, né? Mas, tipo, não sei em que nível, né? Em que treino, que tipo de treino que ele fez. Então, eu chutaria que sim também, porque ele provavelmente já deve ter usado até um pouco de triatlon para as provas dele para treinar. Provavelmente então, sim, mas creio que sim, mas também não tem como, tipo, não dá tem pra como gente ter saber. certeza. Mas aí, sábado, a gente começa com o Madison Triplos. Swing, Paddle, Run. O cara tá preparado para isso, né? Também é difícil de saber, porque se o cara não nada... Não, mas ele nada. Não sei, tipo, ele nada no nível de nego que nada lá no games, tipo. Não no top, mas, tipo, ele nada Não, se ele souber nadar, já mal ele já não vai. Aí depende do pedal também, mas pedal eu achei que eu pedal eu assisti, eu tava dentro do rio nessa prova aí. Eu entrei numa pedra, eu tava lá dentro. Eu vi bem, cara. O pedal foi bem trágico. Acho que a galera em geral, tirando os australianos que sabiam ficar de joelho, cara, foi bagaceira, assim, de nível técnico. A galera não conseguia. Tem um monte de nego que mal consegue nadar, né, cara? Ali, metade, pelo menos, ainda você botar uma prancha daquela, não é fácil de se equilibrar em cima. Então, Então, tipo assim, a gente, vamos separar assim. São provas que ele poderia ir bem. Não tem como sim. a gente não vai ter tanta sim, essa acho que assim, menos X que a bicicleta. É que eu só falei do nadar, porque de repente o cara não sabe nadar. Não, nada ele sabe. Mas tipo, provas que ele poderia ir bem, né? Que não é tão crossfit específico a ponto dele, tipo, a não ser que ele nunca tenha subido numa prancha na vida. Aí não tem como ir bem mesmo. Mas, fora isso, tem a possibilidade, né? Tipo assim, o objetivo é mais ou menos mostrar, pelo menos, tipo, no meu ponto de vista, que metade da prova dos games o cara vai fazer mais que a metade. mais que a metade, entendeu? Olha só, a próxima prova, Chaos. Ski erg, burp, single arm overhead. Se ele não tiver mobilidade, aí também fudeu, aí ele não faz. Agora, porra, tanta gente horrível de mobilidade naquele regionais lá, 2016, fez uma porrada de overhead com o braço só, sapatilha, ponta de pé, o cacete, tava indo embora. Essa prova é aquela que eles iam descobrindo que tinha na sequência? Item por item, Então, eu acho que... Putz, eu não sei. É que tem coisa que os atletas de CrossFit não tem como ganhar deles quando o atleta é de ponta. E geralmente são as coisas que misturam muita resistência de força com exercícios diferentes. Esse daí é um exercício, é um típico que mistura isso, né? Você tem resistência de força de um movimento, se passa para outro, então o seu corpo começa a exigir exigir remoção de ácido lático numa outra parte dele, e isso o atleta de CrossFit tem muito bem preparado, né? Que às vezes confunde o psicológico dos outros atletas. Eu vi muito atleta se confundir porque teve que fazer por exemplo, que você falou, né? Uns agachamentos com um neural, uma exigência neural muito grande, que é overhead com peso, depois faz burp, depois pula no box jump super alto, que é o que tem depois, né? Não é isso? Tem pistol e box jump e depois empurra aquela parada. Puxa aquela parada assim, né? Essa troca de resistência de força específica de alguma parte do corpo, né? O pistol queima a perna, daí o cara tem que começar a saltar. Então, tudo bem, é perna também, só que o movimento é outro, o neural é outro. Isso eu vi muito atleta de outros esportes caírem nessa brincadeira de exercícios que não eram tão difíceis de fazer individualmente, mas quando mistura tudo, sei lá, um atleta de CrossFit, por exemplo, quando você vai fazer a Kelly, por exemplo. A Kelly é 5 séries de 400 metros corrida, 30 box jump e 30 wall balls. Eu vi muito atleta de outros esportes bem condicionados passar mal. Você fala, corrida. Porra nenhuma. Corrida, todo mundo corre mais ou menos na mesma velocidade. Agora chega lá, você pula 30 vezes um box jump, depois
wall ball, que é um exercício de CrossFit, né? Você confunde todo o seu neural de você pegar uma bola, arremessar, a bola te bate na sua cara. Quando exige essas coisas mais de resistência, mudança de resistência, não é mudança de resistência, mudança do movimento, mantendo a resistência de força, o atleta de CrossFit dá um cacete nos outros. Então, Eu tenho a impressão que o volume, é que ele treina CrossFit, né? Mas os atletas de ponta, realmente o volume que os caras fazem é muito maior. Acho que fica muito difícil pro cara. Acho que eles têm o fato dessa prova de você não saber também, né? Então, O número que você vai fazer. Os caras fazem tanto isso, os atletas de ponta fazem ainda mais esse tipo de movimento, box jump, burp, pistol. Eles têm uma boa noção. Ele fala, eu vou poder segurar esse ritmo aqui, que se for, sei lá, 100 repetições, eu vou aguentar. O cara, acho que ele não vai ter toda essa leitura do próprio corpo com os movimentos, como os atletas de CrossFit, achei. Essa prova foi uma inovação, né? Pela primeira vez eu vi algo próximo de um esporte de habilidade aberta, né? Que é habilidade aberta? Esporte que você tem geralmente, sei lá, o tênis, por exemplo. Você está jogando tênis. Você não sabe se a bolinha vai para o lado direito, para o esquerdo, você vai bater na rede, você vai ter que acelerar para pegar ela, se ela vai vir mais baixo com efeito. Ou um basquete, que o cara tromba com você, são habilidades abertas. A fechada é o atletismo. Você sabe que você vai dar tantos passos para fazer 100 metros, você sabe para correr 400 metros, natação, que é a habilidade fechada também. O CrossFit é uma habilidade fechada. Você fala assim, ó, você vai fazer 21 repetições de snatch. Você sabe, o movimento, você pode errar o movimento tecnicamente, mas são 21 repetições e não tem nenhuma interferência no meio. O CrossFit ele foi uma tentativa de fazer uma habilidade aberta. Mudou agora, você não vai fazer mais. O pistol vai fazendo aí, eu falo quando acabar. Isso foi a coisa mais próxima que eu vi de habilidade aberta, né? Tem a natação no rio, que também tem uma... né, Tim, você pode me ajudar aí. Natação no rio não é balizada, né? Então, o cara pode trombar com você. É uma habilidade aberta também, mas não é tanto assim também, porque geralmente eles ficam nadando lá, né? Sem muita... Não só pode bater em você, como pode te puxar, né? Rasga a sua sunga. Mas na corrida também, a habilidade fechada, o cara pode trombar com você. Eu digo mais de mudança de movimento sem ter sido calculado, que o futebol, os esportes coletivos são assim, né? Futebol, basquete... Você não sabe se você vai ter que correr várias vezes, correr pouco, correr lateralmente, saltar. Isso é habilidade aberta. O CrossFit é habilidade fechada. Mas isso daí, de você falar... O cara tá fazendo... agora o que é? O cara falava pistol, lembra que cada árbitro falava a língua do atleta, né? Lembra? O que é agora? É pistol. Daí o cara fazia pistol e o árbitro ia contando, sem falar quanto ele. Beleza, valeu, no rap. Daí deu. Daí você ia ver depois que eles mostraram a prova, né? Eram não sei quantos pistols e tal, mas o atleta ia fazendo sem saber. Isso é uma habilidade aberta. Essa prova foi muito legal, cara. Não, foi irado essa prova. Foi irado. Vocês nunca usaram isso no box de vocês, como na aula? De não falar quantas repetições são? Aqui, nunca usou. Ou de não falar que exercício é? Eu falo odd surpresa, é o dia que mais vai gente. Eu ponho, às vezes, odd surpresa, não falo qual é o odd. Eles chegam lá e tem um odd. Aí sempre vai um lá e posta no Stories. Tá? Não. Traga tudo. Numa prova como essa, eu acho que, ele não saberia... Ele não teria estratégia nenhuma. Ele ou ia se queimar ou ia muito devagar. Você vê atletas mais estão acostumados com CrossFit, né? O Vellner, quando deu a entrevista no final, ele falou, cara, eu vou entrar, vou manter o pace, junto com um dos caras que estão do meu lado. Na hora que o primeiro juiz levantar a mão, eu sei que eu tô a tantas calorias de acabar, no esqui. E aí, ele foi seguindo isso. Na hora que ele viu que era o final, que era o box jump, foi ele que levou a prova. Ele falou que na hora que ele viu que depois do box jump ia puxar a parada até o final, aí ele deu o gás finalzinho e levou. E acelerou. Aí você vê o que o cara pensou para conseguir ir bem na prova, né? Foi muito legal essa prova mesmo. Eu gosto dessas coisas do games, cara. Não é uma viagem aleatória, tal. Tem embasamento em várias técnicas e em vários desafios, não só físicos, né?
Eles adoram, CrossFit adora, isso é a essência, fazer alguma coisa que nunca ninguém imaginou, né? Eles adoram. É o desafio dos envolvidos, né, nessas competições. E O aí, BCC, a final do BCC foi isso, né? Quem imaginou a final do BCC? exatamente. 7 rounds eliminando. Eles adoram isso, né? Exatamente. Eu também adoro. Foi sensacional. E aí... Deixa eu fazer um adendo, só que eu lembrei que o Thiago falou do começo, porque o Thiago estava falando de ser aberto ou fechado, o nadar no rio. Eu lembrei que o Ian Berger, que era um dos membros do CrossFit Dynamics, que era aquele suposto super time de 2016, foi acho que 1 ou 2 anos antes que ele contou que no Udapalooza o Rich Froning puxou o pé dele na natação no mar. Agarrou o pé dele, porque o Ian é um cara muito bom de endurance também, porque agarrou o pé do Ian e jogou ele lá atrás, cara. Com tudo, agarrou o pé dele, falou que ele ficou puta. Eu falei, você não devolveu, cara? Ele falou, não, ele é mó bonzinho. Mandou bala aí, ó. É o aberto. Você vai imaginar que um cara vai agarrar seu pé? Outra coisa que eu vi que aconteceu, acho que tem alguma relação com isso, aí vocês vão falar melhor. Eu acho que a boia, não sei se foi nesse Games, não sei se foi em outro, a boia, por causa da corrente, mexeu. Ou o vento muito forte, alguma coisa, mexeu. E aí, tipo, na hora que o nego foi ver, eu acho que foi no game mesmo, na hora que o nego foi ver, tipo, no relógio, quanto que tinha nadado, que tava medindo, né, tinha sido, tipo, 800 metros ao invés de 500. Nossa. Isso também é uma habilidade aberta. Mas isso aí lá em Madison, isso? Então, eu não sei, eu acho que foi no game, eu não tenho certeza agora, não tem como afirmar. Será que não foi quando era em Carson, no mar? Porque lá no Madison é um lago, né? É um lago, né, mas, não sei. Sei como é que... Eu não sei se tem corrente. Exatamente. E também eu treino bastante os meus atletas para eles se por acaso for, é que lá eu nunca imaginei que possa ser um fator, mas em geral, como a gente prepara eles para tudo, eles têm uma sincronia de olhar para frente quando você está nadando. Se está tranquilo, você não precisa olhar muito. A gente faz um ciclo aí de 9, 10, 11 braçadas, você tem que olhar para frente. Se você vê que está mexido, você tem que olhar entre 3 e 5 braçadas. Você olha, porque se a boia andar, você vai atrás dela, ou se você não perder a direção, né? Bom, final de sábado, ele iria com certeza perder para a maioria dos atletas, porque era o Bicouplet 2 e 1, Bar Muscle Up Snatch, Chest Bar Snatch, específico do CrossFit. Mas, no sábado, ele iria bem de novo, que era Two Stroke Pull, que é corrida, assault bike e puxar o sled, coisa que ele está acostumado a fazer. Handstand Walk, naquela parada lá ele ia se fuder com certeza, porque muito específico, zigue-zague, paralelo. Você falou domingo, você falou sábado, é domingo. E domingo, domingo. O two stroke pull, handstand walk e o último odd, eu acho que ele iria bem. 5 pegboards, eu não vejo problema dele fazendo pegboard, como eu falei lá, pelo que eu acompanho, a puxada dele é muito forte, ele tem muita pegada, não vejo ele não conseguindo fazer pegboard. 40 thruster com 85 libras. Só se ele tiver um problema de front rack, alguma coisa assim, de deixar a barra... Front rack? Oi? Front rack. Mudou o nome. Hack. Não, thruster abala o ser humano. É que ele faz CrossFit, como você falou. Mas isso ele faz Fran, entendeu? Ele tá acostumado a fazer Fran. Mas não é bem assim, porque todo mundo faz thruster, mas lá os caras mantiveram um ritmo para thruster absurdo. Tanto é que thruster define todas as provas de Open até hoje, é o thruster. Então, o thruster é quando eles falam assim, bom, acabou a brincadeira, né? Porque o thruster desmoraliza o ser humano. O cara do CrossFit, ele está acostumado a ser desmoralizado pelo thruster. Ninguém domina o thruster. Tanto é que o Froning fala que o exercício que ele mais gosta é o thruster, porque é o que mais deixa nego para trás, cara. Então, não dá para você falar que... Não, thruster é tranquilo. Não é tranquilo. Sim. E aí tu fechava no yoke, né? Mas, tipo, seria uma prova que ele faria, né? Então, sim. Terminando, em suma,
Né? Qual que é a nossa conclusão aqui? Pegou em 10º. Pelo que você falou, ele pegou em 10º. Não, pô, aí também não. 10º também não, mas, tipo, talvez aí abaixo do top 30, se a gente considerar games É, normal. é verdade. É, Eu não tinha pensado. O Axel pegou a gente, né, Tim? Ele não falou pra gente pensar nas provas do Games ano passado. Mas Mas legal. eu pensei nisso é, não, agora. do jeito que a gente falou, eu acho que ele ficava menos que top 30, mas O último ele não vai Agora, ficar nessas provas são, aí. são hipóteses também, né? Não tem como. Tipo, ele não tem, pelo que a gente sabe, ele não tem muito pace. Quem usa CrossFit para preparação física não tá acostumado a, tipo, ter pace com objetivo dentro do WOD, pelo menos. Fala você, Rec, tem? Tipo, você preparou a Gabi, tinha muito isso? Tipo, ela tinha que ter estratégias para abordar o WOD? Não, eu pegava e fazia. Eu perguntava muito para ela como era o ritmo de luta. Ela falava, a gente ficava de 30 a 1 minuto trocando coisas mais fortes, assim, né? Tentando atacar, se defender. Depois tem um descanso meio que eles fazem, né? Não dá para manter. Então, dava muita coisa de faz aí 45 segundos de snatch, descansa 15 segundos, faz de novo. Mas eu analisando agora, realmente, cara, como o games ele sai fora da caixinha do CrossFit, né? Exatamente. Tem prova que esse cara ia se dar bem mesmo, cara. Ele ia se dar bem mesmo. Tem umas 3 provas que você falou aí que eu acho que ele podia pegar top 5, cara. Mas ele ia tomar um cacete nessas provas de tradicionais de CrossFit, né? O Muscle Up ele ia tomar um cacete. Essa prova dos Pistols, eu acho também que ele ia tomar. Essa do Bar Muscle Up com snatch e chest to bar com snatch mais leve, certeza. Handstand walk também. O handstand walk, ele foi bem ginástico, né, cara? Pô, foi bem desafiador. Eu nem imaginava que os atletas iam conseguir fazer aquilo que nunca fizeram, né? Passar pelas paralelas lá de ginástica olímpica. Mas não dá para saber também. Às vezes o cara é muito bom de handstand walk, porque ele teve no colégio lá, não sei o quê. Foi muito específico essa prova aí, não é que nem o thrust, a prova final, que era misturado. Tinha o pegboard, que é ginástico, o thruster, que é uma resistência de força complexa, e um de força pura, que é o do strongman lá, cangalha, né? O ginástico era muito ginástico, né? Mas você que vê, esse as daí provas de entra. CrossFit mesmo, as provas de CrossFit mesmo, quem ganha são os caras que são o Vellner, que pegou em segundo, ganhou a do Pistol. A final, quem ganhou foi o Fraser, não foi? Então, as de CrossFit mesmo, quem ganha é de CrossFit. O Sim, atleta de CrossFit. Fala, Tim. Tim travou, parou? Travou? travou de novo. Não, Cair não de travou. novo. Tá ruim aí o negócio. E Nova York? Eu achei que Nova York, achei que ele ia falar em 3D com a Sem gente. nega, meu. Achei que ia estar Internet ele, sem Mas uma fala, holografia dele nega, aqui. tá foda, cara. vai, Tim. Voltei ou não? Voltou, É pode que ele falar. tá no Queens, né? Ele não tá em Manhattan, ele tá no Queens. Eu tô no Queens, cara. Os caras cortam a internet aqui do Queens. A, Você a, tá, ponte- você a tá na ponte onde, tá meu? apagada. Você tá onde os caras inventaram o hip hop, sei lá, não é? Não? Tô na região do Spider-Man. Oh, que legal! Grandes responsabilidades, né? Grandes poderes trazem grandes Peter Parker, responsabilidades. velho. Mas legal, assim, foi bem interessante essa conversa. Eu não sabia. Eu falei, pô, o Axel falou, vamos falar sobre o convite do cara. Porra, sério mesmo? Eu não imaginava que ia sair tanta coisa assim. Foi É. legal o tema. É. O Bom, próximo tema é o quê mesmo? seria, se a gente não tivesse estourado já nosso tempo. Não, próximo programa. Próximo programa vai ser as Os mudanças, cursos. os cursos, e talvez a gente fale um pouquinho sobre o que a gente faria diferente na temporada, porque, como visto, não conseguimos falar nesse episódio Do quê? do, da- das mudanças na temporada, tipo, como fazer, o que você acha melhor, né? O que você acharia melhor na temporada nova? Tipo, será que 28 sanctionals é a melhor maneira? Pro ano que Será vem? será que uma temporada de campeonato de outubro até julho, tipo novembro, né? Começando as sanctions de novembro até julho,
Muda toda a periodização, que é um tema que a gente começou a falar no final. Teve gente que me cobrou, por que vocês não continuaram falando de periodização? A gente falou, né, Tim, será que periodização realmente tem uma lógica? Será que funciona, né? Eu acabei de classificar 2 atletas eles pegaram pódio aí na TCB Nordeste, na Seletiva Nordeste, e eu fiz programações diferentes para eles. Uma Luana, que pegou em terceiro, pegou pódio no Elite, e o Alan, que é Master, pegou pódio no Elite também, em terceiro. E eles fizeram planilhas diferentes, cara. E aí, Tim? Tá vendo? Funciona a periodização? Futuros assuntos a serem tratados. Lógico que funciona, né? Pô, cada atleta tem teoricamente tem que ser individualizado. A gente quer tratar o atleta que nem um robozinho, né? Que ele vai lá, faz tudo que a gente pediu, calculou, e ele não tem emoções e tal. Então, na verdade, a periodização está começando a se entender, né? Que, bom, enfim, Axel, eu não quero estourar, vou ficar para a próxima, mas está começando a gente fala na próxima. Tá pegando. Então, rede social, onde encontrar, como entrar em contato, quem quiser mandar feedback, falar alguma coisa. O meu endereço de Instagram? É Hack Performance, HECK, Hack Performance, ou Thiago Hack. Pedro? Berselli _Endurance _Team. O Instagram. Berselli com 2 L's. Esse fim... depois eu falo isso. Quem gostou de conhecer o Pedro aí, ó, que tá vendo ele pela primeira vez, porque no outro episódio ele tava todo preto. Mas eu preferi a ponte no fundo. Me criticaram no outro porque tava preto. Agora nesse vão me criticar porque eu apareci, eu sou muito feio. Vou falar, volta pro escuro. Não, põe a ponte no fundo, mostra o connection, cara, aí sem Nova York. Aí parece que ponte tá em qualquer lugar. A ponte tá escura hoje, cara. Apagaram a luz. Galera. Até o próximo episódio. Valeu.